Tem uma coisa que eu faria se eu tivesse começado do zero hoje na internet. E não é ser influenciador, não é criar um canal no YouTube e muito menos vender algum curso. Primeiro que influenciador precisa de rotina, precisa estar ali constantemente. E para você crescer como influenciador, demora um tempo. Então, se eu precisasse hoje ganhar dinheiro com a internet de forma mais rápida, não seria viável para eu começar como influenciador. Porque primeiro, para eu me tornar um influenciador, eu tenho que construir uma audiência. Outra coisa que eu também não faria é começar um canal no YouTube logo de começo, tendo a visão de que a gente quer ganhar dinheiro mais rápido na internet, quer começar na internet e ganhar dinheiro mais rápido. Por que eu não começaria como um canal no YouTube? Primeiro que, para você crescer no YouTube, também demanda um tempo. Você precisa criar uma audiência. E se você for depender da monetização do YouTube, também não é algo tão simples. Além de que o YouTube ele tem algo um pouquinho mais trabalhoso do que se tornar influenciador, que é as demandas dos vídeos. São vídeos muito longos, são vídeos que demoram muito mais para serem editados, então, consequentemente, a minha constância vai diminuir. Então, por isso que eu não começaria com um canal no YouTube. E muito menos vendendo um curso, gente. Essa é a última coisa. E eu garanto pra vocês que é muito mais difícil que pintam por aí. Mas antes de eu falar o que eu faria, deixa eu me apresentar pra você não simplesmente achar que eu tô sentando na janelinha. Então, oi, eu sou a Ana e eu comecei a produzir conteúdo para mim e para alguns clientes há mais ou menos uns 3 anos atrás. E foi justamente isso que me permitiu pagar o meu casamento e ainda viver da criação de conteúdo hoje. Só que eu crio conteúdo lá no Instagram faz uns 3 anos. Aqui no YouTube e em outras redes sociais eu tô me desafiando a começar e a ser mais constante agora. Então, amigos, se você quer aprender a transformar a internet numa fonte de renda real, sem cair nas armadilhas e nos erros que a maioria das pessoas já caíram, inclusive eu. Me ferrei, amigos. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem outro vídeo e eu tô comprometida a fazer essa bagaça aqui funcionar. Tem 3 caminhos que a maioria das pessoas recomendam, mas eu, pessoalmente, não começaria por eles. E eu vou explicar o porquê. O primeiro deles é gestor de tráfego. Por que eu não começaria como um gestor de tráfego? Gestor de tráfego, gente, é uma profissão incrível. O que é um gestor de tráfego, para quem nunca ouviu falar dessa profissão? É a pessoa responsável por gerir os anúncios que aparecem para você. Então, os anúncios que você vê aqui no YouTube, que você vê no Instagram, que você vê no Facebook, no TikTok, geralmente tem um gestor de tráfego responsável por fazer esses anúncios chegarem até você. Lógico que tem outras ferramentas que as pessoas podem, por elas mesmas, impulsionar suas publicações, criar os seus próprios anúncios, mas geralmente tem um profissional responsável por detrás. Mas justamente pelo fato de exigir dinheiro, ou seja, eu coloco uma quantidade de dinheiro ali e aí aquele anúncio, aquele vídeo vai aparecer para uma certa quantidade de pessoas, para um público específico. Só que para isso exige dinheiro e para quem está começando, geralmente não tem tanta experiência. E como que a gente aprende? A gente aprende errando. Só que no caso dessa profissão, o erro custa caro. Inclusive, tem um caso que a gente conhece de um gestor de tráfego novo. Ele foi participar de uma campanha local, ou seja, era uma loja numa cidade X. Essa loja ia fazer uma campanha específica para as pessoas daquela cidade, né? O que aconteceu? Esse gestor de tráfego acabou enviando os anúncios para outros estados. Ou seja, pessoas que nunca iam conseguir ir na loja presencialmente, até porque elas estavam em outros estados. Então, o que aconteceu? O cliente não ficou satisfeito com o serviço. Lógico que a pessoa aprendeu, só que você custou caro, porque além do cliente pagar o teu salário, ele vai ter que bancar também a questão dos anúncios. E se esses anúncios não trouxerem um retorno logo de imediato para ele, ele vai se frustrar. A segunda profissão que as pessoas geralmente indicam é o copywriting. Por que eu não começaria como copywriter? Primeiro porque as pessoas falam, se você gosta de ler, se você gosta de escrever, você vai ser um bom copywriter. Não tem nada a ver. Que merda, hein? Por quê? Porque copywriter, ele não pode só gostar de escrever. Ele tem que entender de comportamento humano, ele tem que entender de vendas, ele tem que ser persuasivo. Não adianta você gostar de escrever romance, porque dentro do que pede um copywriter,
não muda nada. Você não vai ser um bom copywriter se você só gosta de escrever romance. Você precisa entender de persuasão, precisa entender de vendas, precisa entender de comportamento humano. Além de que não são todas as empresas e todos os negócios que precisa de um copywriter. Se você já tem um bom copywriter, se é uma empresa, um negócio já tem um bom copy, não vai ser necessário mais. Lógico que depende muito do tamanho das empresas, mas geralmente empresas locais, negócios pequenos, não vai precisar de um copywriter. Por isso que eu iria priorizar justamente uma profissão, um trabalho no qual existe uma alta demanda. Pensando que eu preciso de dinheiro de uma forma mais rápida, eu não posso ficar gastando muito tempo no digital sem ter retorno nenhum. E além disso, eu estou começando algo que eu não faço a mínima ideia. Então precisa ser algo que eu já faça mais ou menos no meu dia a dia. E para além disso, tem uma alta demanda para que eu consiga começar adquirindo experiência e conseguir pegar mais clientes. E, inclusive, a terceira profissão que geralmente as pessoas indicam começar, mas eu não começaria, é o social media. O social media tradicional. O que faz um social media? O social media é o profissional responsável por criar conteúdo para empresas, para negócios, para pessoas. Só que o que acontece? O social media tradicional é aquele profissional que criar só o postzinho lá no Canva e tá tudo certo. Só que esse é o caminho mais injusto que a pessoa pode seguir, porque além de você trabalhar muito, você não vai ser reconhecido pelo seu trabalho, ou seja, você não vai ganhar bem. E além disso, você corre o risco de ser substituído por uma IA dali a pouco. Então, se eu tivesse que escolher hoje, como que eu começaria na internet? Eu começaria como social media. Mas não é o social media que a gente acabou de falar, tá? É um social media mais estratégico. Ele é um social media que pensa, que cria com intenção, que entende do negócio do cliente e principalmente cria com o objetivo de venda. Um social media estratégico, ele sempre vai olhar para o objetivo final de crescimento do negócio. Como que através da criação de conteúdo ele consegue fazer o negócio crescer, ele ter mais visibilidade, atrair mais clientes para aquele negócio. E esse é justamente o profissional que ganha bem, que tem liberdade geográfica, que consegue trabalhar de qualquer lugar. E além disso, tem uma fila de cliente querendo contratar. Eu e o Júnior, que hoje é meu marido, quando a gente tinha 18 e 19 anos, a gente queria casar. A gente já tinha na cabeça que a gente queria casar. Só que a gente fazia faculdade em período integral, ou seja, não dava para a gente trabalhar como um CLT, não dava para a gente ter um emprego comum. Porque eu saía de casa às 5 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite. O Júnior também fazia faculdade em outra cidade. Então era sempre muito complicado. A gente não ia conseguir nunca juntar dinheiro se dependesse de um trabalho CLT. Então a gente tinha duas opções. Ou arrumar um jeito de conseguir uma grana mais rápido, juntar um dinheiro mais rápido, ou esperar o tempo de terminar a faculdade, os seus 4, 5 anos, para dali a gente começar a trabalhar e mais uns 4, 5 anos conseguir juntar dinheiro suficiente para conseguir casar, ou seja, ou a gente se virava para tentar juntar uma grana de outra forma, sem precisar de um emprego tradicional, ou a gente esperava 10 anos para casar. Obviamente, a gente fez uma escolha de não esperar os 10 anos, e aí a gente foi atrás de algumas formas para conseguir juntar dinheiro. Então, o Júnior já vendeu lanche, eu já fiz bolinho de pote, até que um dia surgiu a oportunidade da gente ajudar um amigo nosso que tinha uma hamburgueria na cidade, que inclusive era para quem o Júnior entregava lanche. Ajudar ele a começar a criar uns conteúdos para a internet. Então a gente fez o cardápio, a gente fez algumas coisas para ele e a gente percebeu justamente o movimento do lugar aumentar. E esse foi justamente um dos momentos que caiu a nossa ficha de, nossa, toda empresa, todo negócio precisa estar na internet, precisa produzir conteúdo. Vamos ir atrás disso. Foi aí que a gente conheceu a profissão de social media. Hoje, todo mundo precisa disso. Toda empresa, todo negócio, todo profissional. Só que a maioria deles não sabe como fazer. E é aí que entra o social media. Por isso que hoje, e eu acho que mais do que nunca, faz muito sentido começar na internet sendo social media. Primeiro porque tem uma alta demanda. Então hoje toda empresa, desde um negocinho de uma cidade específica lá do interior,
precisa estar na internet, até grandes empresas, até grandes negócios já produzem conteúdo na internet, já perceberam isso e precisam de profissionais que saibam como desenvolver isso da forma correta, que sejam estratégicos. Além disso, você pode começar do zero. Então, você pode começar hoje a estudar como ser social media e dali a pouco tempo já conseguir os seus primeiros resultados, talvez ir atrás de alguns clientes. Para além disso, você não vai precisar aparecer. Não é que nem influenciador criar um canal no YouTube ou até vender curso, que muitas vezes você precisa colocar a cara a tapa. Você vai precisar aparecer, você vai precisar ter uma certa constância. Não, sendo social media, você só aparece se você quiser. Então você não precisa ser influencer, não precisa ter seguidor. Você só precisa pensar em conteúdo com objetivo. E com a IA hoje dá para fazer muito mais em muito menos tempo. Quando a gente começou nessa profissão, ainda não tinha ChatGPT e essas outras inteligências artificiais. Então a gente fazia tudo na mão. Lógico que demandava muito mais tempo, a gente não conseguia pegar tantos clientes assim. Hoje, a IA já está desenvolvendo imagens. Você consegue, com a inteligência artificial, aumentar a tua produtividade. Ou seja, você consegue pegar muito mais cliente, você consegue atender muito mais cliente com menos tempo. Consequentemente, consegue ganhar mais. Por isso que se eu tivesse que começar hoje na internet pensando em ganhar dinheiro de uma forma honesta e que não dependa de tanto tempo e nem de eu aparecer, eu começaria exatamente como eu comecei lá atrás. Só que com mais consciência, mais estratégia e mais ferramenta. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando o que eu estudei, por onde eu comecei e o que você precisa aprender para se tornar um social media, comenta aqui embaixo que eu vou trazer esse conteúdo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se hoje você pensa em começar na internet, mas está perdido com a quantidade de opções que tem por aí. Um beijo e até mais. Samário, João Mário, você aí, um abraço pra você.